Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. A irmã Marta, se puder, se coloque em pé e leia para nós esta palavra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um minutinho, irmã Marta. A primeira parte diz, portanto, ide, né? Ide, Portanto, ide. E o que mais? fazei discípulos de todas as nações, Amém. Pode seguir o texto. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira pergunta que eu faço nesta manhã, e nós vamos estudar sobre a vida destes dois homens, para onde Daniel Berg e Gunnar Vingre foram? Para onde? Para o Pará, no Brasil. Eles estavam, naquela ocasião, naquele momento, cumprindo um ide importante, ou seja, cumprindo um mandamento importante de Jesus, que disse, depois de ressurreto, portanto, ide, pregai a todas as nações. Quando Gunnar Vingre foi surpreendido pela profecia de um irmão que nunca tinha visto sequer o mapa do Brasil, e disse a Gunnar Vingre que ele ia para um lugar chamado Pará e pregaria a palavra de Deus naquele lugar, ele inteligentemente e direcionado pelo Espírito Santo correu, a lição nós vamos ler, a uma biblioteca da cidade. E aí está a importância de nós termos e preservarmos a cultura, porque se aquela cidade não tivesse uma biblioteca, ia talvez dificultar a ação dele, que foi rápida. Com certeza, Gunnar Vingre, ele estava orando ao Senhor. Com certeza, ele estava clamando ao Senhor. Com certeza, ele queria experimentar mais de Deus, porque ele não era batizado no Espírito Santo. Queridos, Deus enviou Gunnar Vingre, Deus enviou Daniel Berg ao Brasil para pregar uma doutrina renovada na palavra dele. Renovada. Não é nova, é renovada. Por quê? Porque a doutrina do Pentecostes foi renovada. Não por Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o que protestou contra o romanismo. Mas se nós formos observar, nós não encontramos relatos fortes de um Pentecostes de fogo naquele momento de Martinho Lutero. Mas a ação de Martinho Lutero e de Calvino foi importante para uma nova visão da palavra de Deus, aonde e esta nova visão fez com que acontecesse na vida de muitos homens que creram na visão primeira de Martinho Lutero e de Calvino, que Deus tinha mais do que aquilo que eles estavam vivendo. E de repente, Gunnar Vingre, este sueco, ele começou, creio eu, orar e a pedir a Deus que mudasse a situação espiritual da vida dele. E ele se depara então com um movimento novo, um movimento renovado, desculpe. Ele se depara então com a ação de Deus na vida de muitos irmãos que estavam crendo neste movimento pentecostal. E ele então, creio eu, que começa a orar e pedir a Deus uma direção. E Deus usa um irmão para falar com ele. E ele então, de orar, ele passa a agir. Ontem eu estava ouvindo um pastor pregar, e o pastor Marcos Witt, ele estava dizendo que a oração e a ação é algo que tem que andar junto. Nós não podemos somente orar. Ele estava dizendo, nós temos que agir mediante a oração. Se você ora e não age, nada vai acontecer. Mas se você ora, crê e age, as coisas vão acontecer. Então, Gunnar Vingre, eu creio que ele estava orando, mas no momento que ele recebe a profecia, ele, opa! Porque para ele parar
Pará tem um acento, né? Tem um acento, para. Para ele, veja bem, gente, o estado com o nome Pará, isso? Para. O estado com o nome Pará no norte do Brasil, ele era sueco, estava nos Estados Unidos. O que ele tinha a ver com isso? Isso é uma palavra para ele, para qualquer americano que você escreve Pará. Dá para o americano, faz esse teste. Americano, não sei o que é isso, né? Para ele era uma palavra totalmente nova. Mas o Espírito Santo de Deus que estava com ele, que estava na vida dele, não na manifestação ainda até então do batismo, o Espírito Santo de Deus direciona ele à biblioteca da cidade. E ele foi pesquisar os mapas e descobriu que existia sim um lugar com este nome Pará, e este lugar estava no norte do Brasil. E foi um outro americano que profetizou dele. Justamente. Então, justamente, tanto quem profetizou, Eliana, tanto quem recebeu a profecia, não tinha nada a ver com esse nome. Não falava sequer a língua desse povo. Nós fomos alcançados pela ação do Espírito Santo. E quando eu digo nós somos resposta do movimento pentecostal que iniciou-se no nosso país através de Gunavinho e Daniel Berg. Nós fomos alcançados por este movimento pentecostal. Então, a Bíblia diz: portanto, ide, pregai a todas as nações. O que o Janino falou aqui no início da aula é algo muito importante. Todos nós temos uma liderança estabelecida em nossas vidas no ato que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor Salvador de nossas vidas. E nós dizemos de liderança que se destacam, porque é uma consequência e a obra de Deus necessita, e de lideranças que são ocultas, e de lideranças que são bases, e de lideranças que a igreja não pode perder elas. Se a igreja perder essas lideranças ocultas, se a igreja perder essas lideranças de base, se a igreja perder aquele irmão que prega lá e que ninguém está vendo, e que ele senta aqui muitas vezes não tem oportunidade nem para dizer um amém, se a igreja perder esses irmãos, ela perde a força dela, porque sobre estes irmãos está a presença do Espírito Santo. Aleluia. Não é pelo muito falar, não é pelo muito falar. Às vezes, as pessoas pensam que as coisas de Deus é só pelo falar aqui. É só pelo falar no microfone. Não. As coisas do Senhor, elas agem e interagem em lugares que o homem não pode ver, mas que o Senhor vê. Amém. Pensa você, por onde você passou, por onde você pisou aqui nessa terra. Pense agora. Um dia que você falou do amor de Deus para alguém e que não tinha ninguém perto de você, não tinha igreja, não tinha o seu pastor, não tinha um irmão, não tinha ninguém para testemunhar. Quem que foi a sua testemunha? Quem pode me responder? Deus foi a testemunha, através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, que Ele é um tesouro que habita em vasos de barro. Ou seja, nós somos vasos de barro, mas nós temos um tesouro excelente que habita dentro de nós. Quem foi a testemunha sua quando você abriu a boca e pregou? Não foi a igreja, não foi o pastor, não foi os irmãos aqui, não foi. Foi o Espírito Santo. Por isso, gente, nós somos encorajados a continuar pregando. Sabe por que Daniel Berg e Gunavinho hoje é história? Porque a obra que eles creram, ela triunfou. Ela triunfou. Porque a obra que eles creram hoje tem 20 milhões de membros no Brasil. É por isso que nós estamos falando deles. Agora, se eles tivessem ganhado uns 100 mil crentes para Jesus, e se ninguém tivesse atentado ao nome deles, nós estaríamos falando deles. Mas independente de saber que hoje eles estariam sendo debatidos neste ano de 1900, nós estamos no ano de 2011, neste ano de